Estamos de volta, são 12h e 23 minutos. Continuamos falando das chuvas, só que agora sobre os prejuízos de quem teve o carro danificado ou até perdido durante os alagamentos. A quem recorrer? Nesses casos, o seguro paga pelo conserto ou vale acionar a justiça pedindo ressarcimento ao poder público como a prefeitura? Cabe indenização? E quanto aos imóveis alagados? Quem responde essas e outras perguntas é a advogada Kelly Andrade. Seja muito bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. Olha, muita pergunta. Vamos começar... Se preparou, né? Olha só, vamos começar pelos veículos, porque a gente teve tanto veículo, tanto automóveis que foram tomados pelas águas nas ruas, quanto em estacionamentos que nem sei se eram regulares. Nos dois casos, tem algum tipo de indenização que possa ser buscado em relação ao poder público e, eventualmente, ao dono de um estacionamento regular? É bom a gente lembrar. Boa tarde, aqui é a Andressa. Tem uma terceira opção ainda, hipótese, que é dentro da própria casa, né? Que também pode entrar água. Bom, no primeiro caso, que é o caso do veículo que sofre dano, prejuízo na rua, em razão de uma enchente ou alagamento. Há seguro? O seguro cobre? A maioria dos seguros cobrem, eles chamam de uma garantia, né, uma cobertura compreensiva, que ela é mais ampla e ela inclui aí desastres naturais de modo geral, como aconteceu a chuva de domingo. Então, a maior parte dos seguros eles cobrem, desde que o condutor do veículo não tenha participado para poder resultar naquele prejuízo. Quer dizer, ou seja, se ele assumir o risco de encarar a água, sabendo do risco, então ele fica excluído da cobertura. É importante colocar isso, porque nós percebemos que muitas pessoas são vítimas de fato da enchente. Tem que abandonar o carro, ir para um local seguro e o carro sofre prejuízo, dano. Ou o carro está parado e ainda assim tem prejuízo, dano. Agora, há muitos condutores que acabam arriscando realmente entrar numa enchente, né, com o carro, e aí, nesse caso, há uma participação no resultado, né? Há uma culpa também do condutor, e esses casos o seguro não cobre. Esse é o primeiro ponto, em relação à cobertura de seguro. Outro ponto que há muitas dúvidas sobre isso é se o poder público pode ser responsabilizado por esses prejuízos, né? E pode sim ser responsabilizado, desde que haja uma comprovação de que houve uma omissão do poder público em relação às medidas necessárias para escoar as águas pluviais, a dar manutenção à rede. Houve uma ineficiência, uma falha do poder público. Por quê, Andressa e Cacá? As chuvas de verão já são esperadas, são previsíveis. Sabemos que entre dezembro lá e março terão chuvas, teremos enchentes. Então, o que o poder público faz para poder se preparar para esses eventos naturais que já são esperados, né? Então, em razão disso, havendo a comprovação do prejuízo que foi causado em razão de uma omissão do poder público, assim como requerer uma indenização em razão do prejuízo causado ao veículo ou também às residências, né, aos imóveis de modo geral. A gente tem também, doutora, o caso dos imóveis, né? Porque tem casos, por exemplo, Cobilândia. É só chover um pouquinho de que alaga tudo, né? E aí, os moradores, são coisas recorrentes, os moradores podem também entrar na justiça para tentar uma indenização? Sim, um dos motivos que leva a uma condenação do ente federativo dentro do município, do estado ou da União, um dos motivos que leva a serem condenados a indenizar é o fato de serem locais com alagamentos frequentes. É um local que já se espera que vai encher, né? E não houve nenhum tipo de providência. Então, se no ano passado encheu, deu prejuízo aquelas mesmas residências, os mesmos carros daquele local, por que não esse ano não houve uma preparação para evitar que ocorra novamente essa situação? Daí também surge a responsabilidade objetiva aí do ente federado, do município, do estado, do poder público de um modo geral, né? O que é importante saber, nesse período agora, de dezembro a março, né, como nós dissemos, é algo que a gente já espera, chuvas de verão. Tanto espera que há uma lei estadual que prevê um direito das pessoas que têm sofrido prejuízo em razão das enchentes, chuvas, né, tempestades, alagamentos, de ter o cartão reconstrução no valor de R$3.000 para aqueles que são inscritos no CAD único e têm uma renda também dentro dos padrões exigidos pela lei. Então, tanto já é esperada a chuva que o próprio legislador e o executivo já pensaram já em ter um auxílio lá de emergencial para aqueles que são vítimas das chuvas.
Ações desse tipo são comuns? Quer dizer, as pessoas recorrem efetivamente à justiça para serem indenizadas? Não são tão comuns como poderiam ser. Porque, na verdade, se mais pessoas recorressem, talvez o poder público tomasse mais providências efetivas e já se preparasse para evitar, né, novas demandas, novos prejuízos, novos problemas. Nós temos poucos casos em relação à quantidade de pessoas que são, de fato, prejudicadas. Então, nem todos recorrem à justiça, né? Muita gente deixa para lá, acha que vai ser complicado fazer prova, né? Ter laudos técnicos, vídeos, fotos, testemunhas, né? Notícias anteriores, de anos anteriores também, daquele problema recorrente. Muita gente deixa para lá. Mas, na verdade, a indenização ela tem também um caráter pedagógico. Não é só punitivo. Ela também tem o objetivo de dar uma lição para a pessoa que vem falhando naquele aspecto, que ela não corrija o erro e não erre mais daquela forma, né? Então, não há um estímulo a ajuizar ações, mas há um estímulo a provocar uma solução por parte do poder público. Agora, doutora, voltando a falar dos veículos, eu lembro que quando a gente vai fazer seguro, sempre se pergunta se você tem um estacionamento próprio para não deixar o carro na rua. E aí, domingo, quando choveu, foi à noite, né, num domingo, o seguro pode dizer, olha, você deixou um carro na rua e você deveria ter deixado dentro de casa? Pode haver isso ou não? São situações diferentes, né? A pergunta do seguro é onde dorme todos os dias, né? Tem garagem ou não? Seria nesse sentido a pergunta, tem garagem própria ou não? Vai ficar em garagem ou não? E isso não quer dizer que eu, com o carro na rua ou na casa de alguém, ou enfim, né, não terei minha cobertura garantida. Entendi. A pergunta do seguro é realmente nesse sentido de permanência, de algo que é permanente, né, em relação a onde o carro fica. Mas a questão do seguro é importantíssima, Andressa. A gente não pensa, quem não faz seguro nessa época do ano, não lembra que vai ter chuva, que pode ter esse fenômeno natural que pode vir a ter prejuízos, como queda de árvores também acontece, né? Enfim, e acaba não observando isso na contratação. Lembrando que cada empresa tem o seu padrão. Tem seguradoras que vão cobrir, né? Porque essa que eu disse no início, é uma cobertura compreensiva, que é mais ampla. Tem outras que não vão cobrir. Então, depende muito do seu corretor ser claro, das suas perguntas serem também específicas, né? E falar, olha, em caso de enchente, né? Tempestade, chuva, raio, eventos naturais de modo geral, desastres naturais, vai ter cobertura? E como vai funcionar? Porque tem casos de seguradoras, por incrível que pareça, que diferenciam expressões em enchentes de alagamentos. Entendem que uma vem do céu, a outra vem da terra. Sim. Quando é o rio que sobe, ou o mar que sobe e afeta seu carro, prejudica seu carro, nesse caso não teria cobertura. Então, são detalhes do contrato que vale a pena ter uma informação prévia, um esclarecimento prévio, para evitar essas demandas quando a gente realmente precisa, né? Eu vou voltar à minha primeira pergunta, que teve uma parte ali que a gente acabou não abordando. Sim. Que foi uma imagem que viralizou um estacionamento que nós temos em Itapuã. Aparentemente, a gente não está falando que esse estacionamento é irregular, mas aparentemente é irregular, porque ele não tem ali uma construção, ele não é definitivo. Parece que é essa imagem aí, não? Isso, essa mesmo. Pois é. Mas digamos que a gente tivesse ali um estacionamento, nesse caso, que ele fosse regulamentado, que fosse uma empresa, porque nós temos até multinacionais de estacionamento nas grandes cidades. Nesse caso, a empresa responsável por um estacionamento desse tipo, se ele for legalizado, óbvio, tem algum tipo de culpa nessa história? Ou seja, cabe responsabilidade. O estacionamento particular, que tem essa finalidade de oferecer vagas, né, para guardar o carro, ele tem responsabilidade sim, sobre a guarda do veículo. Então, se você vai em um shopping e acontece um desastre natural e seu carro é danificado dentro de um shopping, o shopping é responsável. Dentro de um supermercado, a mesma coisa. Em um particular, como você deu exemplo aí, do mesmo modo. Então, eles serão sempre responsáveis pelos danos causados aos veículos enquanto estiver sobre a guarda deles. Porque é o risco do negócio, né? Eles têm a vantagem do negócio, que é oferir o lucro, e também tem um risco do negócio que eles têm que assumir. Ok. Muito obrigada, doutora. Viu? Intervalo e na volta vamos falar dos transtornos causados pelo lixo, principalmente em dias de chuva, e a previsão do tempo para esta terça e quarta-feira. Será que chove mais? Até já!